Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um que está aqui nessa manhã e também que Deus fale a todos que estão nos ouvindo nesse momento através da nossa transmissão. Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Sejam bem-vindos aqui ao nosso meio. Nós vamos iniciar uma série de lições intitulada O Exílio Chegou, mas o Senhor Reina. O exílio chegou, mas o Senhor reina. E as 8 primeiras lições, nós iremos aprender um pouco mais sobre a vida e o ministério do profeta Ezequiel. E depois, a partir da lição de número 9, nós vamos aprender um pouco mais sobre a atuação do profeta Daniel. E esse período, ele passou no período babilônico, no exílio, quando Nabucodonosor tomou aquele povo para o exílio. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre o profeta Ezequiel. E vamos tirar algumas lições para nós nesta manhã deste profeta e colocarmos em prática nas nossas vidas para que possamos servir a Deus em obediência, seguindo os seus preceitos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1. Nós faremos a leitura de 3 referências. Daniel capítulo 1, 1 a 3. Depois nós vamos ler o capítulo 2, 1 a 10. E o capítulo 3, 1 a 3. O tema da nossa lição, a lição de número 1, ele traz o seguinte título: Destruição e Reconstrução. Daniel, capítulo 1, 1 a 3. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora capítulo 2, versículo 1 até o 10. Esta voz me disse: Filho do homem, põe em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ele disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim
diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, tu, ó filho do homem. Não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3, os 3 primeiros versículos, na sequência. Ainda me disse o filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai querido, neste momento que estaremos estudando a Tua Palavra, queremos Te pedir que o Senhor mesmo venha falar aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e corações para que possamos receber do Senhor todo o conselho para as nossas vidas. Aplica, Senhor, nos nossos corações esses momentos que iremos passar aqui na Tua casa, aprendendo mais e mais de Ti. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que pode ser uma barreira para que o Senhor não venha ouvir as nossas vozes, as nossas orações e os nossos louvores. Purifica as nossas vidas, limpa, Senhor, o nosso coração e transforma, Pai querido, a Tua igreja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe cada pessoa que está aqui nesta manhã, que possamos sair da Tua casa fortalecidos por Ti. E também pedimos que o Senhor esteja visitando aquelas pessoas que estão nos seus lares, muitas vezes doentes, sofrendo alguma enfermidade. Queremos pedir que o Senhor esteja cuidando de cada uma e suprindo a necessidade de cada pessoa. É assim que oramos e agradecemos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nesta manhã, para a nossa reflexão, é a seguinte: como você reagiria se Deus lhe desse uma missão oposta para a qual você foi chamado ou para a qual você se preparou? Então, essa pergunta, ela está no primeiro parágrafo da lição, mas é uma pergunta que ela tem um pouco, ela tem uma semelhança com as nossas orações. Como nós reagimos quando as nossas orações não são atendidas, ou quando as nossas orações não são
ouvidas. Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa atitude? É de rebeldia? É de se afastar de Deus? Ou é de obedecer, perseverar e esperar na soberania de Deus? Então, a primeira pergunta é: como você reagiria se Deus lhe desse uma missão oposta àquela que você se preparou? Deus chamou Ezequiel e lhe deu a responsabilidade de anunciar a destruição do templo de Jerusalém. Então, Daniel foi chamado como atalaia para comunicar o povo da destruição do templo e também da cidade de Jerusalém. Por meio do que Deus realizou na vida de Ezequiel, o nosso objetivo será entender que, em vez de manter uma religiosidade inadequada com um templo contaminado, o Senhor, que é santo, prefere restaurar completamente o cenário com vistas a habitar para sempre com o seu povo. Por que foi necessário a destruição do templo de Jerusalém? Porque o povo estavam adorando a outros deuses. O grande problema de Israel, o principal problema, era a adoração a outros deuses. Eles se viraram as costas para Deus e começaram a adorar outros deuses. E essa adoração a outros deuses causou uma grande consequência de injustiça social. Então, o abandonar a Deus e adorar a outros deuses, consequentemente, causou injustiça social. Mais para frente, o livro de Ezequiel vai citar uma visão de Ezequiel, onde ele visualiza os presbíteros adorando outros deuses, tanto dentro do templo de Jerusalém, quanto fora do templo. E também as mulheres adorando um deus babilônico chamado Tamuz. Então, o templo de Jerusalém, o templo do Senhor, estava contaminado, a ponto de Deus abandonar aquele lugar, abandonar o templo. Deus não abandonou o seu povo, mas Ele abandonou o templo. E era necessário que o templo fosse destruído. Mas Deus traria reconstrução num segundo momento. Então Deus estava tratando daquele povo para que o povo pudesse aprender dele e se voltar para ele. Ezequiel, nós vamos aprender um pouquinho sobre ele. Quem foi Ezequiel? Então, Jeremias, ele já pregava em Jerusalém quando Ezequiel nasceu. Então, Jeremias já pregava há aproximadamente mais de 4 anos, quando Ezequiel, então, nasceu. Ezequiel viveu na mesma época do profeta Daniel, então eles eram contemporâneos. Ezequiel, Daniel viveram numa mesma época. A palavra Ezequiel, o nome Ezequiel, significa na língua hebraica Deus
fortalece, ou Deus é a minha fortaleza. Ezequiel era filho de Buzi, como diz aqui no capítulo 1, nós temos essa informação. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Ezequiel 1, versículo 3. Então, o pai de Ezequiel, Buzi, era um sacerdote. E essa palavra, esse nome Buzi, ele significa desprezo, desprezado por Javé. E olha que interessante, Buzi, desprezado por Javé, ou desprezo, tem um filho. Esse filho se chama Ezequiel, que significa Deus fortalece, Deus é a minha fortaleza. Ezequiel, então, nasceu para ser sacerdote. Ezequiel cresceu e foi preparado para ser um sacerdote. E para ser sacerdote não era uma escolha. Eu quero ser sacerdote, então eu vou me matricular para ser sacerdote. Não. O sacerdote, ele era destinado para aquilo. Ele era preparado para aquilo. Ninguém escolhia ser sacerdote. Não era assim, era preciso ter algumas características importantes. E Ezequiel possuía essas características. Para ser sacerdote, era preciso ser da tribo de Levi. Então essa era uma condição. Para que alguém fosse sacerdote, ele precisava ser da tribo de Levi. Portanto, um levita. Precisava ser da família de Arão, do tronco de Arão. E ele era destinado para um sacerdote. Não poderia ter imperfeições físicas. Então, para ser sacerdote, não poderia ter um pé quebrado, uma mão quebrada. Então, a sua integridade física era necessário que fosse perfeita. Por quê? Porque isso apontava para Cristo, para o modelo perfeito que é Cristo. Então, a integridade física precisava ser perfeita, porque apontava para um modelo perfeito de pessoa que é Cristo. Importante também entender que um filho de sacerdote que nascia e crescia e era preparado para ser sacerdote, passava por uma preparação antes do exercício efetivo. Então, o sacerdote, ele era consagrado sacerdote com 25 anos, mas ele só exercia o ministério sacerdotal apenas aos 30 anos de idade. Então, ele era consagrado aos 25, mas ele só iniciava o seu ministério sacerdotal 5 anos depois, só após aos 30 anos. Números 8, 24, que é a nossa referência. Só começava a exercer o ministério sacerdotal aos 30. Números 4, 3. Então, o que era feito nesse intervalo? O que era feito nesse período? Entre a consagração do sacerdote e o início efetivo do seu ministério. Bom, o sacerdote, ele estudava muito. Nesse tempo ele se preparava para o ministério efetivo. Então, um sacerdote, ele precisava entender de veterinária, por exemplo. Por quê? Porque quando
alguém fosse levar um animal para o sacrifício, para ser oferecido, era o sacerdote que examinava esse animal. E esse animal, ele não poderia ter nenhuma doença. Ele deveria ser um animal perfeito para ser consagrado. Porque se esse animal tivesse alguma imperfeição, isso seria uma ofensa a Deus, e o sacerdote era o responsável por isso. Então, o sacerdote ele precisava entender de veterinária. O sacerdote também, ele era considerado mestre da lei. Então, ele precisava estudar, ele precisava se preparar, ele precisava conhecer a doutrina, os ensinamentos, os estatutos, para orientar o povo. Ainda, o sacerdote, ele precisava entender de medicina, porque o sacerdote, ele avaliava, principalmente naquele período, as doenças de pele. Então, quando uma pessoa tinha uma doença de pele, ele que dava o diagnóstico: olha, você precisa ficar separado, você precisa se isolar. Ou era ele que dava o diagnóstico que a pessoa já estava curada e poderia retornar a viver em sociedade novamente. Ele precisava entender de leis civis para poder orientar o povo. E em Levítico 8, 24, vamos abrir a nossa Bíblia para nós fecharmos essa primeira parte. Quem foi Ezequiel? Levítico 8. Aqui nós temos uma situação interessante. Levítico 8 diz que o sacerdote recebia uma porção de sangue na orelha direita, no polegar direito e no polegar do pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o rosto do sangue sobre o altar em redor. O que significa isso? Que o sacerdote, quando colocar o sangue na orelha direita, no polegar direito e no polegar do pé direito, então na orelha, significa que o sacerdote ele precisava ter filtro, porque enquanto o profeta recebia a visão de Deus e falava com o povo, o sacerdote ouvia o povo e falava com Deus. Então, eram responsabilidades diferentes. Enquanto o profeta ouve Deus e fala com o povo, orienta o povo, o sacerdote ouvia o povo e levava para Deus. Então, o significado do sangue na orelha é que ele precisava ter filtro do que recebia do povo e levava para Deus. O sangue no polegar direito significava que ele tocava em coisas sagradas a Deus. E o sangue no pé direito significa que ele entra em lugares sagrados. Então, o sacerdote, ele tem toda essa preparação para exercer
o seu ministério. Então, Ezequiel cresceu, nasceu, cresceu e se preparou para ser sacerdote, consagrado aos 25 anos, e ele começaria o seu ministério aos 30 anos. Mas aí, olha só o que aconteceu. Nabucodonosor cerca Jerusalém e leva os nobres para a Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos. Um tempo depois, Nabucodonosor retorna a Jerusalém e leva 10.000 homens cativos, dentre eles Ezequiel. Dentre eles Ezequiel. O chamado de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2. Pode abrir a sua lição. Então, nós aprendemos quem foi Ezequiel. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre o chamado de Ezequiel. Ezequiel, que foi preparado para ser sacerdote, não iria exercer o seu ministério. Então, Ezequiel capítulo 2, 1 a 7. A vocação de Ezequiel. Esta voz me disse: filho do homem, põe em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Vamos voltar aqui também no capítulo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que esse 30º ano subentende que é a idade de Ezequiel, a idade de 30 anos de Ezequiel, aonde ele iria começar então o seu ministério. Mas aonde que Ezequiel está? Estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aqui é uma primeira lição que eu gostaria de deixar com você, e que a gente aprende com Ezequiel, é que quando parece que as coisas não têm mais jeito, quando nós passamos por uma grande tribulação, uma grande luta, quando a nossa vida vai tomando outros caminhos, e isso vai, em alguns momentos, nos afligindo, nos trazendo insegurança, então pode abrir os céus e você pode ter visão de Deus. Quando a sua vida parecer que está complicada, se coloque na presença de Deus, porque os céus podem abrir e Deus pode falar com você. Deus pode ter uma relação profunda com você. Deus é soberano e Ele está no controle, não só do mundo, da sua vida também. Ezequiel nasceu, cresceu, foi preparado para ser sacerdote. Mas Deus tinha outros planos para a vida dele.
com 30 anos, quando ele ia começar a exercer o seu sacerdócio. Então Deus chama ele para ser profeta, boca de Deus para aquele povo contaminado. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Versículo 3: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor. Versículo 4: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. O que significa esse vento tempestuoso? Em algumas versões fala de uma tempestade vinha do norte. Isso significa que a Babilônia vinha do norte. A Babilônia vinha do norte, a tempestade vinha do norte. E uma grande nuvem de fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Versículo 5: do meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Aqui é a visão de Ezequiel recebida de Deus, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Versículo 6. Versículo 7: as suas pernas eram direitas, a planta e cujos pés era como de um bezerro, e luzia com o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viram quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Essa visão de Ezequiel, ela tem um significado bastante importante. Rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Essa é uma expressão dos evangelhos sobre Cristo. O evangelho de Mateus, ele refere-se a Jesus como rosto de leão. Jesus é o Rei dos Reis. O evangelho de Marcos, ele refere-se a Cristo como rosto de boi, porque Jesus foi servo. O evangelho de Lucas fala de Jesus como o homem perfeito. E o evangelho de João trata Jesus como águia, porque ele é o próprio Deus. Então, essa visão de Ezequiel, ela é uma visão que remete à grandeza e o governo de Cristo. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, vamos seguir. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor.
esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E ouvi a voz de quem falava. Esse arco, ele é o arco-íris. A primeira vez que ele aparece como a aliança de Deus após o dilúvio, né? Um símbolo da aliança de Deus. Esse arco aparece depois da tempestade. E também em Apocalipse, capítulo 10, esse arco também aparece. Apocalipse 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Aqui é uma visão também do arco-íris que iria preceder antes da tempestade. E agora o arco-íris aparece no meio da tempestade. Então nós temos 3 referências deste arco, que é o arco-íris, que representa a aliança de Deus. Ela aparece em Gênesis depois da tempestade, aparece em Apocalipse antes da tempestade, mas aqui em Ezequiel aparece no meio da tempestade, como o aspecto do arco que aparece em nuvem em dia de chuva. O que significa isso? Significa que Deus, Ele governa o mundo. Deus governa o seu povo. E Deus, Ele está antes da tempestade, depois da tempestade, e Deus está no meio da tempestade. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele está no governo de todas as coisas. Ainda que por alguns momentos pareça que há um descontrole, porque é o que acontece quando nós olhamos para o mundo. Quando nós olhamos para o mundo, pode até bater um desespero em nós, porque a gente tem a sensação que as coisas estão descontroladas. A violência aumentou e aumenta a cada dia. A desonestidade aumenta e tem aumentado cada dia. O abandono às Escrituras, a apostasia, a idolatria aumenta e tem aumentado cada dia. Mas Deus está no controle sobre todas as coisas. E Deus governa sobre todas as coisas. Parte B. Vamos olhar aqui a missão de Ezequiel. Rapidamente vamos passar aqui para a missão de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo, na sequência, Ezequiel 2, 8 a 10. E diz assim: visão do rolo de um livro. Na revista, a missão de Ezequiel foi atrelada a um livro dado por Deus que o profeta precisou engolir, ao dizer que Ezequiel não deveria ser rebelde como os rebeldes, mas deveria abrir a boca e comer o livro que o Senhor lhe daria. O que significa isso? Ezequiel 2, 8 e 10. Visão do rolo de um livro.
Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Vamos seguir até o versículo 3 do capítulo 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, como este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Então, esse rolo é parecido como um pergaminho escrito por dentro e escrito por fora. Então, o que Deus está requerendo aqui de Ezequiel? Deus, ele não quer que Ezequiel apenas fale ao povo, mas ele precisava sentir o que ele iria falar. Então, essa figura de Ezequiel comer o rolo, não bastava apenas Daniel falar, Daniel precisava sentir o que ele iria falar. E é o que Deus também requer de nós. Não basta nós dizermos que nós somos cristãos. Nós precisamos demonstrar que somos cristãos. Não basta dizermos que nós somos íntegros nas nossas ações e nas nossas atitudes. Nós devemos demonstrar na prática que nós somos íntegros com as nossas ações, com as nossas atitudes. Não basta dizer que eu amo a Deus. Eu preciso demonstrar que amo a Deus amando o meu semelhante. É o que Deus está requerendo aqui de Ezequiel. Ezequiel, você vai falar ao povo, mas antes você vai comer esse rolo, para que você entenda realmente que não é só falar, você precisa sentir, você precisa viver. E esse exemplo a gente tem também no livro do profeta Oséias. O que acontece com Oséias? O povo era infiel. Deus diz a Oséias: Oséias, o meu povo é infiel. O meu povo me trocou por outros deuses. Estou sendo traído, Oséias. Meu povo não é leal a mim, Oséias. E sabe como que você vai entender isso, Oséias? Você vai casar com uma prostituta, e quando essa mulher for infiel a você, você vai sentir exatamente aquilo que eu sinto quando o meu povo desobedece, quando o meu povo é infiel para comigo, quando o meu povo vira as costas para mim. É mais ou menos isso que Deus está aqui trazendo para Ezequiel. Então, nós precisamos ser verdadeiros, íntegros, sinceros, obedientes na presença de Deus. Ponto 2. A mensagem do profeta. Pode acompanhar na sua revista. A mensagem de Ezequiel é estruturada basicamente em torno de duas visões que ele recebeu. Primeiro, a da glória do Senhor deixando o templo. Por que o Senhor deixa o templo? Porque o templo está contaminado. Os presbíteros, os homens, os anciãos estão adorando outros deuses dentro do templo e fora do templo. Então, a glória do Senhor deixa o templo. Ezequiel capítulo 10, 18
a 22. A segunda mensagem é a da glória do Senhor retornando ao templo. Ezequiel 43, 1 a 9. Vamos ler Ezequiel 43, 1 a 9. E a gente já está caminhando para o fim dessa primeira lição. É a primeira de 8 lições que nós iremos aprender sobre Ezequiel. Ezequiel capítulo 43 diz o seguinte: então, versículo 1: o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que o caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta e olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Versículo 8: pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Ora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Até aqui. Deus habita em lugares santos. Deus é santo e Ele habita em lugares santos. A presença de Deus não combina com o pecado. Por isso que Deus vem tratar o seu povo no exílio. Deus abandona o templo. Jerusalém é destruída. Mas Deus não abandona o seu povo, porque Deus quer curar o seu povo do seu pecado. Deus quer tratar o seu povo. E Ele usa o profeta Ezequiel para acusar o povo do seu pecado. A mensagem do profeta Ezequiel era para dizer: olha, o templo do Senhor, o templo de Jerusalém está contaminado. E esse templo vai ser destruído por conta da contaminação dos seus pecados, por conta da sua idolatria. E aí então Deus vai tratar esse povo através do exílio. Então, a razão da ira de Deus. Vamos ler mais duas referências para nós concluirmos essa primeira aula. Isaías, vamos no profeta Isaías, lá no capítulo 1. E aí eu já concluo essa primeira aula. Isaías capítulo 1 diz assim:
Isaías 1, do versículo 10. O título é Condenado o culto hipócrita. Ouvi a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, ou só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, aos sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Veja, quando o povo estende a mão, Deus esconde os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, versículo 15, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Que texto rico, que texto que traz um grande aprendizado para as nossas vidas. A razão da ira de Deus, 1 Crônicas, penúltimo texto que nós vamos ler. 1 Crônicas 29. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar aqui. 1 Crônicas 29. E diz assim, a partir do versículo 11. 1 Crônicas 29, a partir do 11. Podemos começar pelo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Aqui está falando um pouco sobre a brevidade da vida. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar, uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui
te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para a glória, para edificar este palácio para o qual providenciei. Aqui está falando do templo de Jerusalém. Então, pelo menos 4 coisas levantou a ira de Deus: idolatria, abominações, impureza e transgressão da lei. O Senhor julgaria os culpados, o Senhor também restauraria o seu povo. Em última instância, a mensagem de Ezequiel é de restauração. Romanos 3, 23. Portanto, como crentes em Cristo, saibamos que a glória de Deus, da qual agora habita conosco, ela nos prepara, santifica-nos para o grande momento em que estaremos em uma nova Jerusalém, livres de qualquer contaminação. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Também Apocalipse 21, Apocalipse 21, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua, para que darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Versículo 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mateus 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham vir o Filho do Homem. Que Deus abençoe a nossa vida. Para qual missão você se preparou ou tem se preparado? Ao agir para traçar os objetivos da sua vida, a sua vida permanecerá na mesma ou passará por alguma transformação?
seus objetivos pessoais, profissionais, sociais, envolvem uma transformação espiritual, então que nós possamos refletir sobre a nossa missão aqui na Terra, os nossos objetivos, e que esses objetivos possam passar por uma transformação espiritual. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração, encerrando esta aula. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz para as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, compreensão e entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Abençoe cada um que está aqui nesta manhã e que possamos sair, ó Pai querido, fortalecidos, preparados para enfrentar os nossos desafios, sempre na Tua presença. Muito obrigado por essa escola dominical, pelos professores, e nos abençoe e nos dá um domingo de descanso na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.